florestal, né? Então ele surgiu lá em 1896 e ele foi se expandindo ao longo do tempo, né? Na década... A Natália está chegando. Tem que se aproximar aqui, Natália, para me ajudar, porque... Né, nós... não me deixa mentir sozinho. Não, mas o serviço florestal estava se expandindo, né? E na década de 30 foi um momento muito importante para a conservação da natureza no Brasil e especialmente aqui em São Paulo, né? Em 1934 tem a primeira conferência de proteção da natureza no Rio de Janeiro. Em 1934 era o governo de Getúlio Vargas também. Então tinha toda uma questão de identidade nacional, de proteção da natureza, amor à natureza brasileira, né? A gente criar uma identidade, falar esse patrimônio é nosso, esse território é nosso. E em 1934 tem o Código Florestal, o primeiro Código Florestal, que lá atrás Alberto Lofring já tinha falado, é importante se criar um Código Florestal para os proprietários particulares protegerem suas propriedades. Ele falou isso em 1901, mas foi só efetivado em 1934, quando ele já tinha falecido. Então o serviço florestal estava se expandindo, né? Ele criou diversos distritos florestais no estado, então já não era mais só a sede aqui em São Paulo, tinham 5 sedes em vários lugares, produção de muda, venda de muda, criação de áreas protegidas, né, de reservas naturais, já aumentando também. E com isso, já não dava mais, a estrutura física também precisava ser expandida, né? E aí, na década de 30, se constrói esse prédio. Qual foi a primeira função? Para que se construiu esse prédio aí? Não foi para ser palácio do governador. Era para ser, vamos dizer assim, a casa de uma pessoa muito importante na década de 40, na década de 30, né? Vamos dizer, final da década de 30. Era para ser a casa do diretor do serviço florestal. Na época era o José Camargo Cabral, né? O diretor. Então, né? Nada mal, né? Um diretor, hein, Butch? Morar aqui, né? Daqui ele poderia ver, né? O povo todo reclamando. O povo, tá faltando cortar a grama. Então aqui era a casa do diretor do serviço florestal. Tinha antes uma outra casa, que fica ali em cima, a gente vai passar por ela também. Então foi para ser casa do diretor do serviço florestal. Inclusive é interessante, os tijolos eram feitos pelos próprios funcionários do serviço florestal. Lá no Lari, onde fica o arboreto da Vila Malha, né? Os tijolos são bem interessantes, eles têm escrito SF, né, de serviço florestal. E aí, Natália, como é que foi que virou casa de verão do governador? Conta pra gente. Olha, na década de 40, o Adhemar de Barros era governador e ele veio aqui fazer uma visita, né, na propriedade da Secretaria da Agricultura. Gostou. E ele se encantou tanto com a casa que ele despejou o diretor e transformou em palácio de verão do governador. Então ele tinha uma casa de veraneio, né? Então ele vinha aqui de final de semana. Também era uma casa que servia para hospedar visitantes, né, do próprio governo. Então muitas autoridades, chefes de estado ficaram hospedados aqui. Fidel Castro ficou hospedado, Charles de Gaulle, se não me engano, né? Talvez até o Butch saiba algumas outras figuras. E ficou assim até final de 2011, ainda era o Palácio de Verão do Governador. Inclusive o Mário Covas, ele se adoeceu, né? Ele faleceu durante até o governo dele. E nos últimos tempos, quando ele já estava com a saúde frágil, ele ficou morando aqui, porque ele gostava muito da região, do clima. E ficou aqui até um pouco antes da sua morte, né? E ele foi um dos governadores que mais frequentou aqui essa casa, o Palácio de Verão. O próprio Adhemar de Barros, né, não satisfeito com o Palácio Oficial e o de Verão, ele mandou construir o Palácio de Inverno em Campos do Jordão também, né? Quem fez o jardim foram os funcionários do serviço florestal, né? É interessante porque quem sabe qual foi o primeiro, né? Aqui surgiu como horto botânico, depois virou horto florestal. A Natália falou de Campos do Jordão, então já vou dar a dica. Quando foi criado e qual é o primeiro parque estadual de São Paulo? Não, parque estadual.
o da Luz é considerado um jardim. O Alberto Lofren trabalhou lá no Jardim da Luz também. Ele começou lá, daí ele falou, bom, mas aqui a cidade vai se expandir do lado da Estação da Luz, eu não vou conseguir fazer nada. Ele veio procurar o terreno aqui mais afastado da cidade, mas ele trabalhou lá no Jardim da Luz também. O primeiro parque estadual criado foi o Parque Estadual de Campos do Jordão, em 1941. Então é interessante a gente pensar, porque nessa década de 30, 40, é quando começa de fato uma expansão das áreas protegidas aqui em São Paulo e no mundo todo, na verdade. É um processo que vem acontecendo em vários lugares. O primeiro Parque Nacional foi criado em Itatiaia, né, o Parque Nacional de Itatiaia, em 1937. Então esse foi um momento muito rico para o Serviço Florestal de São Paulo. Aqui se criou as escolas, né, de formação, Natália, as escolas de marcenaria, de xilografia, de charão. E a gente vai ver agora, quem já entrou aqui no palácio? Então a gente vai conseguir entrar na parte de baixo do palácio, mas a gente vai se organizar um pouco para entrar grupos assim. A gente não vai fazer uma monitoria ali dentro, mas vocês entrem, vejam a escadaria que bonita que é, feita por funcionários, vejam os vitrais com as temáticas ambientais, né, da floresta, os animais. Aproveitem para visualizar um pouco. É uma passagem rápida porque a gente não consegue parar como o grupo está grande, né? Aqui, ó, é uma foto da fachada na década de 40. Como está pequenininha a foto, eu vou também passar para vocês verem. Então, bem conservada, né? E tem uma plaquinha aqui, ó, com o museu. Então, já indicava que o museu estava aqui do lado. Vamos lá, então? Vamos lá, irmão. Vamos lá só. Vamos lá. Vou filmar essa travessia aqui. Depois todo mundo vai pular no lago, hein? Vai, João. Vai todo mundo pular no lago aí, ó. Prepara. Esse evento foi criado no Felipe, você viu? Para 15 pessoas, como eu te disse. Agora, rapaz, eu encontrei um bicho aí quando eu entrei. Eu perguntei para ele se teve alguma pergunta para vocês, falou, não é tão rápido, não. Os caras estão... Tá pendurada, né? Trabalha aqui, né? Ele já tá cheipinho, né? Quem trabalha... Enxerga, né? É isso.